A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Um Deus todo-poderoso, um Deus que fala com as nossas almas, um Deus aonde Deus fala, irmãos, cara a cara com o seu povo na terra, né, irmãos? Santo Deus. Nós temos um culto da Central de São Miguel Paulista, 24 de julho de 2026, palavra aos Romanos, capítulo 12. Atendeu e leu pela guia do Espírito Santo nosso irmão Vinícius, ancião local, irmãos. Um Deus todo-poderoso que fala com a alma do seu povo na terra. Deixemos aqui os pedidos de orações, vamos ouvir na mesma comunhão. Glória. Livro aos Romanos, capítulo 8. Romanos 12. Epístola aos Romanos, no capítulo 12. Temos ajudados por Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos.
A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Amém. Glória a Deus. Na verdade, uma palavra muito profunda, onde o Senhor nos permite ter muitos pontos que poderiam ser abordados. Apenas não temos tanto tempo para isso. Mas, de acordo com aquilo que o Senhor nos dá em nosso coração, a gente sempre vai trabalhando na coisa mais preciosa que nós temos, que é a nossa alma. A nossa alma diante de Deus, ela está pronta para receber todo o trabalho de Deus na nossa vida. Mas ela deve saber que da mesma forma que o Senhor ele requisita a nossa fé para que tenhamos a salvação, esse aí é o mesmo ponto comum, igual para todo o resto da nossa vida cristã. A Irmandade percebe que o que nós vemos aqui fala que é sempre pela unidade da fé, uma medida da fé. O corpo de Cristo, como o corpo, deve ser um só, mas temos que entender que cada um vai ter uma medida diferente de fé. E essa fé que se fala agora não é mais a fé de salvação, mas a fé de crer, a fé de compreender, a fé de colocar e estender a sua mão. A Irmandade pode perceber até, com todo respeito, ela disse assim: foi buscar a palavra e escutou como se dissesse, espera, e ela faz, eu preciso agora, não é assim? A gente precisa, às vezes, agora mesmo. O Senhor entende esse nosso empenho. E quando a gente bate a porta e fala: Senhor, eu preciso agora, me ajude. Só tu, Senhor, não tem mais ninguém que pode me ajudar. O Senhor compreende cada uma dessas nossas falas. Tanto que Ele compreende que Ele derrama sobre nós sabedoria, virtude, entendimento, para que possamos, de fato, saber como entrar naquele seu santuário. A Irmandade deve lembrar, por exemplo, Esther. O seu esposo era o rei. Ele, primeiramente, era seu esposo. Ele era rei também. Mas, dentro daquilo que ele cumpria como um lugar de tão poder, de tão alteza que ele estava, ela tinha que tomar cuidado. E para poder entrar até onde ele ficava e fazer um pedido a ele, ela tinha medo. Porque, dependendo de como ela se comportasse, aquele cetro que ele segurava poderia definir morte ou vida para ela. E ela entrou com prudência, entrou com cuidado. E quando entrou, ela se prostrou e esperou. E o cetro disse: é vida, pode chegar até mim que eu quero falar com você. Assim é o nosso Deus também. Só que Ele requisita de nós essa medida da fé. Pode ser que um tenha menos, pode ser que outro tenha mais. Mas dentro da medida da fé, o Senhor cobra isso de nós. O Senhor cobra isso de nós. A oração é um ato de fé. A oração é um ato de se comunicar e ter compaixão, não para consigo mesmo, mas para com aquilo que Deus faz na nossa vida. Se você não ora, você está mandando uma mensagem para o Senhor: eu não confio. Você manda uma mensagem ao dizer para Deus: não preciso. Só na hora que realmente cala apertar, aí o joelho vai colocar. Só na hora que as coisas estiverem mais difíceis, aí eu lembro que eu posso ter uma pessoa que eu posso pedir, ele faz tudo o que eu peço. Mas na verdade o que ele pede a gente não faz. O que ele pede que é para honrá-lo, o que ele pede que é para sermos temerosos, o que ele pede que é para nós sermos transformados por ele, isso a gente não aceita. É só quando a gente precisa de algo que a gente bate na porta, mas o Senhor está vendo muitos corações que são, na verdade, corações prontos a dizer: Senhor, era assim, mas agora vai ser diferente. Como eu devo fazer? Olha o coração se abrindo para aceitar o conselho do Senhor. Você aceita o Senhor te dar um conselho hoje? O conselho da palavra é isso aqui, ó. Maldade, pense uma represa bem bonita. E a água está toda lá presa. Imagina, toda a água dentro dessa represa. De repente, alguém pega e fala assim: ó, vem cá, eu vou te dar aqui a instrução. Se você precisar da água da represa, não tem mais lugar nenhum. Se você precisar da água da represa, é só você vir até aqui, ó, deixa eu te mostrar. Tem uma alavanca aqui, ó. Você tem que pegar a alavanca, você tem que puxar até ela baixar. Quando ela baixar, vai sair a água que você precisa, tá bom? Tá bom.
a pessoa que pro resto da vida lá, eu preciso da água, mas eu não estou a fim de subir lá e ficar puxando aquela alavanca, não. Por quê? Estou com preguiça. Eu vou fazer do meu jeito. E a pessoa tenta arrumar as coisas do jeito dela. As bênçãos de Deus estão prontas dentro do reservatório chamado graça de Deus. E Ele está esperando você esticar a tua fé, a tua oração, pegar essa alavanca e falar: Senhor, por favor, Senhor, por favor, Senhor, por favor. A represa abre e as coisas de Deus começam a aparecer na nossa vida. E não estou falando só de coisa espiritual, é material também. O dia que você aprender que não é só pedir, mas é servir também, você vai entender que o Senhor tem um relacionamento com você. Nosso relacionamento de Deus é como se a gente fosse funcionário, ou como se Ele fosse de nós o nosso funcionário. E nenhuma das duas é verdade. O Senhor não quer que nós sejamos funcionários, só fazer coisa para Ele. Ele quer que nós também sejamos amigos dEle, quer que nós sejamos fiéis amigos de estar junto com Ele. Ele pediu para nós nos transformarmos à sua imagem. Quem aqui está parecendo com o Senhor? Esses dias tivemos essa palavra aqui. E aqui se fala de novo, fazer um culto racional. Não é só na igreja, é na tua casa também. Você consegue parar um momento no teu dia e raciocinar, parar e pensar. Não é sobre choro, não é sobre pulo, não é sobre linguagem. É sobre você parar e elevar a tua mente até o Senhor. Quantas vezes você faz isso, irmão? Quantas vezes você faz isso, irmã? De elevar a tua mente até o céu e falar: Senhor, está tudo certo com a gente? A gente está bem um com o outro, Senhor? Quantas vezes você sente que você pega na mão de Deus? Quantas vezes você sente que você faz parte de um corpo? O Senhor está nos cobrando hoje. A tua unidade de medida estava muito baixinha, está quase na reserva. Hoje eu vim encher a tua unidade de medida. A fé tem que aumentar. A medida está muito baixinha e o Senhor veio aumentar. Vai ter mais coisa. Ele não só cobra isso de nós, como Ele cobra que nós façamos com essa fé o que é correto. Se alguém profetize, olha o que está escrito aqui: profetize mediante a medida da tua fé. Escutamos o irmão Rubinho contando hoje. O servo de Deus chegou e fez uma profecia que se cumpriu. Ele não poderia profetizar se a unidade da medida da fé dentro dele não conseguisse alcançar aquilo que ele precisa falar, porque se falhasse, ele mesmo depois ia se condenar. Mas aquele que profetiza por Deus, pela verdade do Espírito Santo, ele não tem medo de errar, porque é o Espírito que lhe dá. Mas aquele que é a pessoa que só fala para poder ganhar status, ele prefere depois que ninguém saiba o seu contato, ninguém saiba de onde ele veio, porque ele só quer poder falar e achar que alguém achou bonito. Não importa o que aconteça, mas o Senhor, pela sua palavra, estabelece aqui hoje. Você aceita que o Senhor traga hoje não só profecia, mas o bom Espírito Santo na tua vida. O bom Espírito Santo diz: tem que ter aí amor, tem que ter aí fervor, tem que ter aí a humildade, a beneficência, tem que ter tudo isso. E tem alguns corações que estão faltando tudo isso. Mas o Senhor nos fala e diz: o amor seja não fingido. Irmandade, eu nem queria entrar nesse assunto, mas o que mais tem por aí é gente batendo nas costas um do outro. Ô irmão! Ô irmão! Quando chega ali na rua já está falando mal do irmão. Chega ali em casa já está falando mal do irmão. Aqui na frente é muitos abraços, é muitos tapinhas, está tudo bem. Ali no corredor: oh, mas eu gosto de você, vou marcar para comer uma pizza. Quando chega lá em casa, entra no carro, às vezes já começa a falar mal, já começa a detonar. O amor seja não fingido. Se é para você fingir amor, então não fala nada. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aqui ainda está escrito, a gente leu: aquele que te faz o mal, paga ele com o bem. Parece coisa de doido, mas é que o Senhor nos ensinou. Alguém te esticou a mão e te machucou, faz o bem para essa pessoa. E a palavra ela vai mais além ainda. Quantos corações se fecham a ponto de não aceitar isso que está sendo falado aqui hoje? Preferimos escutar aquilo que vai nos levar a ter êxtase nesse mundo. Aquilo que vai nos dizer assim: a pedra vai rolar. Você sabe que pedra que rolou? A pedra do sepulcro de Cristo. Você sabe para que ela rolou? Para que o nosso mal fosse pago, para que ele saísse de lá ressurreto, para que a sua ressurreição te desse caminho aberto para o céu. Isso é pedra rolando, irmão. Isso é pedra rolando, irmão.
E o Senhor te diz hoje, a pedra sim, ela rolou, e rolou na tua vida, na minha e na daquele que aceitou Cristo como seu Salvador. E se você aceitou Cristo como teu Salvador, tem que viver isso que lemos aqui agora. Eu vou ler de novo o primeiro verso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente pensa, às vezes, que oferecer o corpo em sacrifício vivo é não sair da igreja. Isso está errado. A gente acha que é servir todos os dias, fazendo alguma coisa na igreja ou para alguém. Está errado. O servir o Senhor é dar a sua vida e dizer: Senhor, a minha vida é tua, faça do que ela quiser, Senhor. Se tu quiser que eu vá para o norte, eu vou para o norte. Para o sul, eu vou para o sul. Que eu fique, eu fico. Se tu quiser que eu fale, eu falo. Se tu quiser que eu feche a boca, eu fecho. Agora, nesse momento, eu sinto o Senhor me ordenando para dizer, eu digo, a tua vida precisa ser entregue ao Senhor de verdade. Do jeito que você está levando a tua vida, você está perdendo isso aqui. Chega na tua casa e lê de novo. Leia isso aqui sem ficar olhando para a vida dos outros. Olha para a tua vida. Olha para isso aqui e lê. Ó, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ah, mas eu amo todos os meus irmãos, da tua panelinha. Porque se for alguém que você não gosta, você chuta, você xinga, você fala mal, não gosta. Eu não vou economizar a palavra. Aqui é o Senhor dizendo para você: enquanto você não aprender a ser crente de verdade, não tem céu de verdade para você também. Acorde, porque aqui tem mais uma verdade. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quem tem coragem de fazer isso? Alguém que me machucou, vou oferecer comida para ele. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Sabe como você dá a alguém que te fez o mal, de comer e de beber? Está aqui, ó, a palavra. A palavra é aquilo que você faz. Esses dias eu vi um rapaz fazendo um experimento social. E ele falou para o rapaz: me dá teu celular. O rapaz assustou e falou para ele: mas por quê? Porque isso é um assalto, era um experimento social. Mas ele dizia para o rapaz: me dá o teu celular. E o rapaz: tá bom, não precisa fazer nada comigo. Pegou o celular, esticou para ele, incomodando. Ele falou: e a tua senha? Eu coloco. Pegou o celular para colocar. Mas naquele momento o rapaz se identificou: não, pode parar. É só um experimento social, uma brincadeira. Não estamos fazendo nada aqui que realmente vai te machucar. Ele falou: não tem problema, porque eu só estava esperando você vir no celular, porque se é verdade ou não é, eu tenho uma mensagem para te dar. Você conhece o Senhor Jesus? Você está entendendo? Ele estava pronto para poder, mesmo que fosse um assalto, falar: você conhece Jesus? Olha no meu celular, isso não tem problema. Mas tem uma coisa que está guardada aqui no meu coração, que essa você não pode roubar. Essa o Senhor me deu e Ele pode te dar também. Você aceita Ele ou não? Irmão, hoje eu estou pregando aqui. Você pode perder tua casa, você pode perder teu carro, você pode perder tua família. Seja igual Jó e olha para o céu e fala: Senhor, nu eu vim, nu eu volto, mas para o céu eu vou. Aleluia. Ah, Senhor, como é bom a gente poder servir a Deus pelo motivo certo e não por esta terra. E diz o Senhor para todos que aqui estão, inclusive para mim: enquanto os teus preceitos forem olhar para o céu e desejar o céu, você está fazendo aquilo que deseja. Sabe o que é? Entregando a tua vida às minhas mãos. Adore o Senhor, não tenha medo. Conversei esses dias com os meus filhos. Tem gente que serve a Deus por medo. Já falei de um amigo que estudou comigo, falou assim para mim: eu vou para a igreja porque vai que Deus existe. Como que é? Você vai para a igreja porque vai que Deus existe? Mas a igreja não te garante nada. Quem te garante é Cristo. Que pena. Aos meus filhos falei esses dias: enquanto vocês servirem a Deus por medo, porque eu tenho que fazer, porque senão eu não vou para o céu. Eu tenho que apresentar tudo assim, senão eu não vou para o céu. Você está servindo a Deus por medo. Deus não quer você com medo. Deus quer você com amor, olhando para Ele e falando: Senhor, eu te amo. Senhor, como é bom estar na tua presença. Senhor, eu quero viver, respirar, compartilhar, entregar, contar do teu amor, Senhor. Mas muitas vezes não tem sobre nós isso. Eu não sei se eu já falei aqui. Acho que já falei. Mas não tem problema, o Senhor me toca no coração de falar mais uma vez. Imagina alguém descobrindo a cura para uma doença. Chegou e falou assim: descobri a cura para a tua doença.
E a pessoa fala assim, isso é mentira, não existe a cura para a minha doença. Não, mas eu descobri. E a pessoa não aceita, vai embora. Chega um segundo e fala, eu fiquei sabendo que tem a cura para a tua doença. A pessoa fala, para com isso não existe. Você é o segundo que me fala isso, mas eu não acredito. E vem o terceiro. Esse terceiro, ele chega como uma testemunha viva. Ele não apenas fala, eu descobri que tem a cura, mas eu tinha doença, tomei o remédio e estou curado. Eu vim te contar. Nesse momento ele acredita. E ele fala, onde está? Está ali, vamos lá. Chega lá, toma a injeção, remédio, qualquer coisa que seja, e recebe a cura. Irmandade, considera agora, se fosse você, uma doença terminal, que estivesse te levando para a morte, e você descobrisse, fosse lá e tomasse o remédio, você não ia ter a vontade de sair falando para o mundo, ei mundo, eu descobri, você não ia ter a vontade? Assim é o pecado, ele nos toma como uma doença, e o Senhor Jesus é a nossa cura. Aquele que tomou o remédio chamado Jesus, ele não tem vergonha, não tem medo, não tem limite para sair falando, ei mundo, eu tomei esse remédio, sou testemunha viva, o mal que estava em mim foi embora. E o Senhor nos oferece isso de graça, você acredita? O Senhor nos oferece isso de bom grado, de misericórdia que Ele tem. Você acredita nisso? Eu acredito. E Ele estende para todos nós que estamos aqui hoje. Vai levar esse remédio para o mundo, irmão. Vai anunciar esse remédio, irmão. Não, isso aí é função do ministério. Não, isso é função de cada cristão da obra de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estendei a tua mão, porque eu estendi a minha para você. Fala do meu amor, porque o meu amor te alcançou. E que você viva o Senhor, de fato, como aquele que te salvou. Deus seja louvado. Amém. Vamos juntos agradecer a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória, glória, aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Glória, aleluia, bendito é teu nome, Deus. Santo, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Quem sempre pode chamar de dois. Vamos cantar em número 2.
Acho que precisa só de um aprofundamento, só uma coisa. Às vezes nós falamos a informação correta, aquilo que é o certo para se estudar, mas alguém pode talvez tirar do contexto e entender alguma coisa. Então, quando dizemos assim, que não é fazer as coisas na igreja que nos leva ao céu, não estamos dizendo que não é para fazer as coisas na igreja. Ainda bem, bom, porque aquilo que nós fazemos ainda nos garante o céu, e nos garante o céu é Cristo. Ficou clara essa informação? Então, André, pensa um pouquinho aí, Marta e Maria. Marta e Maria estavam ali, receberam Jesus, e assim que receberam, uma se pôs a preparar as coisas e arrumar, a outra sentou aos pés do mestre e começou a escutar. E o Senhor Jesus ali conversando, quando uma delas que estava lá fazendo as coisas, falou assim: Senhor, você não se incomoda de ver que ela não está me ajudando, fazendo nada? Ele pega e fala assim: mas ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a boa parte, ela está sentada aqui me escutando. Não significa que as coisas não precisavam ser feitas, mas na hora que Cristo estiver na sala, senta com Ele. O Senhor Jesus está entre nós, irmão, irmã. Senta com Ele agora, isso é o que mais importa. Lá na tua casa, a hora que você estiver fazendo o teu culto racional, como lemos aqui, Ele estará lá. Faça isso. Ele está sentado lá. Para de pensar o que tem para fazer. E começa a pensar o que você deve compartilhar com Ele. Senhor, você está aqui sentado comigo agora? Estou, filho, estou, filha. Então, cultue a Ele, entrega a Ele, conversa com Ele. Tem gente que acha que não pode falar com o Senhor Jesus. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Viva isso, tá bom? Que a paz de Deus, a sua presença, seus conselhos, a sua palavra, permaneça em nossos corações para a vida eterna. Amém.
Santo Deus, culto maravilhoso. Deus preparou para todos nós, querido, esses cultos onde Deus falou cara a cara com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas na terra. Um Deus todo-poderoso, né? Santo Deus. Então, irmão, deixa aí o vosso pedido de oração. Deus sabe de todas as coisas. E compartilhe nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Deus abençoe.